de fatoração e produtos notáveis. A primeira coisa que a gente tem que entender de fatoração é que a gente tem de dividir por fatores que são primos. E outra coisa, a fatoração, a gente vai encontrar nesse caso aqui agora o fator comum, que nada mais é do que o MDC dos valores que estão sendo procurados ao fator comum. Então, temos aqui um exemplo. Se a gente for encontrar o fator comum que tem entre 105 e 350, ou seja, o MDC entre os dois. A gente fatora separadamente. 105 é por 3 que dá 35, por 5 que dá 7, por 7 que dá 1. E fatora 350 também. 350 é por 2 que dá 175, por 5 que dá 35, por 5 que dá 7, por 7 que dá 1. O que a gente vai observar aqui? O que é que tem em comum nos dois? Então, a gente tem em comum um 5 e tem em comum o 7. Então, para a gente encontrar o fator comum entre os dois, a gente vai fazer 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Esse é o nosso fator comum. Trabalhamos com números, vamos trabalhar agora usando letras. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem que fatorar usando o fator comum de AB mais AC. Então, se você observar o AB e o AC, eles têm em comum o A. O AB, tirando o fator comum A, fica somente o B. E o AC, tirando o fator comum A, fica somente o C. O que é que vai acontecer? O A, que é o fator comum, vai ficar fora do parênteses. O B e o C vai somar dentro do parênteses. Isso é refatorar usando o fator comum. Temos aqui agora x à quinta mais x à quarta mais 2x ao cubo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, quando tem várias letras com expoentes diferentes, o fator comum é sempre aquela letra que está com expoente menor. Então, nesse caso aqui, letras iguais, ok? Nesse caso aqui, o expoente menor é x ao cubo. Então, x ao cubo, ele vai ser o fator comum. E aí, para a gente descobrir o que não é comum quando eu tenho expoente, é só a gente usar a propriedade inversa da multiplicação de fatores iguais, que na multiplicação a gente soma, então o inverso seria a divisão. Então, se eu pegar o x à quinta e dividir por x ao cubo, basta a gente subtrair os expoentes. Então, tem 5 menos 3, 2, então vai ficar x ao quadrado. O mesmo com x à quarta, 4 menos 3, 1, vai ficar apenas x elevado a 1, que é só o x. E no caso aqui, ó, que 2x ao cubo, dividir por x ao cubo é como se eu anulasse o x ao cubo e ficasse apenas o 2. E aí, então, o x ao cubo fica do lado de fora e dentro vai ficar somando, já que a gente só tem soma lá na parte que está se solicitando para se fatorar. A gente vai pegar o x ao quadrado mais x mais 2 e deixar dentro do parênteses. Outro exemplo, a gente tem aqui 6x ao quadrado mais 2x. Se a gente observar a parte literal, observamos o que tem o menor expoente. No caso aqui é o x, que é x elevado a 1. Só que o 6 e o 2, ele tem fator comum, ele tem um denominador comum. Qual seria o denominador comum do 6 e do 2? O próprio 2. Então, o meu fator comum aqui vai ser o 2x. E aí, eu pego 6x ao quadrado dividido por 2x, subtrai os expoentes, 2 menos 1, 1, aí vai ficar x elevado a 1, ou seja, só x, e 6 dividido por 2 dá 3. E aqui, 2x dividido por 2x é ele dividido por ele mesmo que dá 1. Então, a gente vai ficar 2x do lado de fora e o 3x mais 1 dentro do parênteses. Uma outra maneira de se resolver, eu vou utilizar aqui usando a mesma forma de fatoração, eu vou pegar esse 6x ao quadrado e o 2x. Uma outra forma de se resolver é assim. Então, tem aqui, ó, 6x ao quadrado. Ficou muito grande. Então, tem aqui 6x ao quadrado. Vou fatorar ele. E o 2x também, eu vou fatorar ele. E aí, eu vou fazer, ó, 6x, começando pelos números. 6 é por 2.
6 dividido para 2 dá 3, então vai ser 3x ao quadrado. 3 é por ele mesmo. 3x ao quadrado dividido por 3 vai dar 1x ao quadrado. X ao quadrado é por x. E aí a gente faz a subtração. 2 menos 1, 1. Aí fica só o x, que é x elevado a 1. X é por x mesmo, que dá 1. Agora a gente vai fatorar o 2x, começando pelo número. 2 é por 2. 2x dividido por 2 vai dar o próprio x. E x é por ele mesmo, que dá 1. O que é que vai acontecer aqui, ó? Vou mudar até a cor. A gente vai marcar os comuns, ó. Em comum eu tenho 2 e eu tenho x. Então, para eu fazer o fator comum, eu coloco ele do lado de fora, 2x. No primeiro, o que é que sobrou aqui? 3 e x, então eu coloco ele dentro. Como ali era uma soma, eu vou colocar o sinal de mais. Aqui não sobrou nenhum sem circular. Significa que aqui dentro eu tenho de colocar 1. E aí eu fecho o parêntese. Aqui não deu para fechar o parêntese, mas deixa eu só dar uma ajeitadinha, que eu empurro ele para frente. Pronto, fatoramos aqui usando a regra de fatoração. Então, você que vai escolher como é que vai fazer a melhor maneira, ok? Voltemos para os nossos slides. Vimos o fator comum, agora vamos à fatoração por agrupamento. Ela parece com o do fator comum. Vou dar aqui um exemplo. AX mais AY mais BX mais BY. Então, vou agrupar ele com os que tem em comum. Então, eu posso pensar o seguinte, ó. Em comum eu tenho aqui o AX e o AY. E eu também tenho o BX e o BY. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o fator comum de cada um que eu circulei aqui. Do AX e do AY, o fator comum é A. Quem não é comum é o X e o Y. Continua aqui somando. O fator comum do BX e do BY é o B. Quem não é comum é o X e o Y. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Olha o A vezes X mais Y e o B vezes X mais Y. O que é que os dois têm em comum? Os dois têm em comum o X mais Y. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o que é comum em evidência. X mais Y. E no parênteses eu vou colocar o que não é comum, que é o A mais B. Pronto, resolvemos aqui a fatoração por agrupamento, ok? Um outro exemplo aqui. X ao quadrado mais xy menos x menos y. Aí eu vou escolher o que é que tem em comum. Então, vou marcar aqui esse primeiro aqui. Às vezes ele não vai estar na mesma ordem, não. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o que é que ele tem em comum aqui? O x ao quadrado e o xy, o próprio x. X ao quadrado dividido por x é só subtrair o expoente, 2 menos 1, 1. Então, fica x elevado a 1, que é o próprio x. Xy dividido por x, só sobra o y. Agora, vamos para o menos x menos y. O que é que os dois têm em comum? Lembra que quando a gente fala assim, quando não tem, só tem a letra, o número que acompanha essa letra é 1. Então, o que é que os dois têm em comum? Menos 1. E aí, o que é que não tem em comum? X. Como já está o menos do lado de fora, aqui vai ser mais. Mais y. Porque se eu pegar aqui, ó, menos 1 vezes x vai dar o menos x. E menos 1 vezes y vai dar o menos y, que já estava aqui anteriormente. Aí, observe, o que é que os dois têm em comum? O x mais y. O que é que eu vou fazer? Coloco o x mais y em evidência. E o que é que não tem em comum? O x menos 1. Então, coloco o x menos 1 dentro do parêntese. A gente acabou aqui de fatorar por agrupamento. Então, assim, isso foi o que a gente tinha de ver sobre fatoração. Agora, vamos ver
fatoração por fator comum e fatoração por agrupamento. Vamos ver agora a fatoração usando o inverso dos produtos notáveis. Quais são os produtos notáveis? A diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito, ok? Então, bora lá. Diferença de dois quadrados. É quando eu tenho dois números que estão elevados ao quadrado, só que um é menos o outro, ok? Às vezes ele aparece assim, mas ele também pode aparecer assim. Menos b ao quadrado mais a ao quadrado. Só invertir a ordem. Ok? Só inverteu a ordem. Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Quando eu tenho a diferença de dois quadrados, a gente segue o seguinte processo. Pense no seguinte, eu vou fazer aqui um quadrado que tem um a ao quadrado. E desse a ao quadrado, eu vou tirar b ao quadrado. Então, um pedacinho desse a ao quadrado, eu vou tirar o b ao quadrado. Então, como é que a gente pode pensar geometricamente isso? Se eu dividir aqui, se eu tirar, se o lado todo do azul é A e o pedacinho aqui é B, esse resto de azul embaixo é A menos B, assim como o da lateral que também é A menos B. Então, posso fazer o seguinte, aqui eu tenho A, que está lá em cima, vezes A menos B, usando a área do retângulo, que é base vezes altura. Então, a base aqui é A altura é A menos B. A mesma coisa eu vou fazer com esse azulzinho aqui de baixo, ó. A altura é B e a base é A menos B. Então, eu tenho B vezes A menos B. Aí eu pergunto, o que é que os dois têm em comum? A menos B. Então, aqui eu tenho A menos B, A vezes A menos B, e aqui eu tenho B vezes A menos B. Então, como os dois têm em comum A menos B, significa que aqui eu tenho A menos B, eu vou colocar em evidência, e o A mais B que está fora aqui vai ficar dentro do parêntese. Aí eu tenho A mais B, que é o que não está em evidência, não é comum, e o A menos B, que é comum aos dois. Ok? Então, toda vez que eu ver dois quadrados, um subtraindo do outro, a forma fatorada dele é o primeiro termo mais o segundo termo vezes o primeiro termo menos o segundo termo. Ok? Vamos agora para o produto da soma pela diferença de dois termos, que é o processo contrário. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, A vezes A, se eu fosse fazer a distribuição, usando até minha tabelinha. Aqui eu tenho a tabelinha, que a gente já falou sobre ela. Aqui eu tenho A mais B, A menos B. E aí a gente faz o processo de multiplicação. Esse vezes esse dá A ao quadrado. Esse vezes esse dá mais AB, porque é positivo. Esse vezes esse dá menos B ao quadrado. Esse vezes esse dá menos AB. Perceba que esses dois aqui do meio são valores absolutos iguais, que é o AB, só que um é positivo, outro é negativo. Significa que eu estou anulando os dois. Então, o que é que sobra para mim aqui? Apenas o A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver dois termos somando, a multiplicação de dois termos somando e os mesmos termos subtraindo, é a mesma coisa eu pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Continuando. Vamos ver o trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito,
ele pode ser o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, e no meio aqui, ele pode ser tanto positivo como negativo. Esse 2AB, ele pode ser tanto positivo como negativo. Se o 2AB, perceba aqui, ó, aqui, se eu for tirar a raiz quadrada desse A ao quadrado, eu tenho um A. Se eu for tirar a raiz quadrada desse B ao quadrado, eu tenho um B. Então, no meio aqui, eu tenho 2AB, o dobro desse com esse. Ok? Se aqui no meio for positivo, significa que é A, que é o primeiro termo, mais B, que é o segundo termo, ao quadrado. Se por acaso do meio fosse negativo, aí seria A menos B ao quadrado. Isso que é o trinômio quadrado perfeito. Geometricamente seria assim. Eu tenho aqui A ao quadrado. Aí o 2AB eu dividi em dois retângulos, tá vendo? E o B ao quadrado tá aqui. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Aqui fosse A e aqui mais B. Aqui fosse A e aqui mais B. Porque A vezes A é A ao quadrado. A vezes mais B, mais AB. Mais B vezes A, mais AB. E mais B vezes mais B ao quadrado. Então, teríamos isso aqui, ó. A mais B vezes A mais B. Um número vezes ele mesmo é igual a ele ao quadrado. Ok? O mesmo acontece com o negativo. Tá vendo? Dividir o menos 2AB em 2AB negativo, tá vendo? Menos AB e menos AB nesses dois retângulos. E aí eu tenho A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, significa que fora eu tenho A menos B e A menos B. Que é A menos B vezes A menos B. Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Falando agora do contrário disso, que é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. O que é que vai determinar se é da soma ou da diferença? É o valor que está no meio. Se ele for positivo, ele é da soma. Se ele for negativo, ele é da diferença. Então, nós temos aqui, ó, A mais B ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Aí, a gente vai fazer aquela tabelinha. Vou colocar ela aqui. Deixa eu mudar a cor que tá bem fraquinho. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Aí faz aquele processo, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB, positivo. Que aqui é mais B. Mais B vezes mais B vai dar mais B ao quadrado. E A vezes mais B vai dar mais AB. Qual é a diferença que tem da diferença de dois quadrados? É que os dois aqui do meio, ó, são positivos, têm o mesmo sinal. Se eles têm o mesmo sinal, eu vou juntar os dois. Então, se eu vou juntar os dois, eu vou ter 2AB aqui. Mais 2AB. Então, o que é que vai dar A mais B elevado ao quadrado? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Seria isso aqui. E isso considera, se ele for né, positivo, vai ser mais 2AB. Se ele for negativo, vai ser menos 2AB. Ok? Preste atenção no seguinte, ó, toda vez que eu tiver, deixa eu colocar aqui como X e Y. Mais ou menos. Toda vez que eu tiver aqui, ó, o primeiro termo é X, o segundo termo é Y. Então, eu vou pegar o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, se for positivo ou se for negativo, vai continuar sendo positivo os dois. Agora, o do meio, se for positivo, vai ser o 2 vezes X vezes Y. Se for negativo, vai ser menos 2 vezes X vezes Y. Ok? Então, vai depender do sinal que está aqui nesse meio. Se esse sinal do meio for positivo, o do meio aqui vai ser mais do dobro da multiplicação dos dois termos dos lados. Se o sinal daqui for negativo, significa que vai ser menos 2 vezes a multiplicação dos dois termos. Professora, mas aí já está com letra. É possível fazer
com um número e com uma letra? Pode sim. Deixa eu pensar aqui no x menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado. O que você vai fazer? O quadrado do primeiro. Vai fazer mais o quadrado do segundo. E o meio, ó, aqui é negativo, então já sei que é menos. Aí vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2 vai dar 4x. Então, nesse meio aqui vai dar menos 4x. Nesse aqui vai dar mais 4. Então, qual vai ser a resposta final? X ao quadrado menos 4x mais 4. Ok? Espero que vocês tenham entendido.